Então, gente, vamos começar aqui o nosso primeiro bloco de resolução de questões, agora já de posse desse conteúdo teórico inicial, com os principais itens que devemos deixar disponíveis na memória para resolver as questões. Então, vamos ver como isso ocorre na prática. Eu coloquei ao máximo possível as questões da Fundação Getúlio Vargas, mas em alguns pontos eu percebi que não existem questões suficientes, então algumas outras bancas acabei utilizando aqui para fazer a nossa aula de resolução. Vamos lá para o nosso primeiro bloco. Então, primeiro, analista do TRT 13. A utilização do orçamento-programa, modelo que vigora atualmente no processo orçamentário brasileiro, se diferencia do chamado orçamento tradicional ou clássico por... Aí vamos ver as alternativas em seguida, mas queria destacar inicialmente que a maior parte das questões sobre orçamento-programa ocorre dessa maneira aqui, destacando, contrastando características dele com as de outras técnicas, e por isso a gente não podia ir diretamente para o orçamento-programa, né, sem visualizar as características dessa evolução, dessas outras técnicas que vimos anteriormente. Então, letra A. Enfatizar aspectos administrativos da gestão em vez de focar naqueles de caráter contábil. Isso aqui faz sentido. Então, o orçamento-programa, como a gente viu, tem um fundamento muito grande, né? Tem uma base, um alicerce já preparado no orçamento e desempenho. Ele foca a gestão, foca os aspectos administrativos da gestão, né? Relacionados ao planejamento, ao controle, responsabilização, né? Como falamos anteriormente, em vez de focar apenas no caráter contábil, que a gente viu, é uma característica própria do orçamento tradicional ou clássico, né? Que simplesmente confronta despesas e receitas como se fosse um balanço, né? Basicamente um balanço. Vamos deixar aqui, esperando as demais. Letra B. Visar a aquisição dos meios com base nas necessidades financeiras das unidades. Isso aqui é característica do orçamento tradicional, gente. Vimos lá, a gente pensava antes, olha, o ministério tal precisa disso, precisa de tanto dinheiro para comprar tal coisa. Então, essa característica aqui, essa estrutura simples de aquisição de meios, de necessidades financeiras, é parte do orçamento clássico, portanto, não é do orçamento-programa. Letra C. Assegurar a independência entre o planejamento e o orçamento em vez de vinculá-los. Pelo contrário, como a gente viu, planejamento e orçamento estão absolutamente vinculados na técnica do orçamento-programa, visto que a peça orçamentária ela faz parte desse ciclo maior de planejamento, que envolve outras estruturas, outras iniciativas, e o orçamento é uma parte, claro, fundamental, integrante do processo de planejamento. Letra D. Priorizar o controle político e de legalidade em vez do controle sobre a eficácia. Também não. Isso aqui também está confrontando o orçamento tradicional, isso aqui é próprio do orçamento tradicional, e a eficácia já é uma dimensão que pertence às formas mais modernas de orçamento, tanto ao desempenho quanto ao orçamento-programa. E letra E. Impor a realização de ajustes incrementais em vez de exigir análise justificada de cada gasto anualmente. Isso aqui é orçamento incremental, como diz o nome, e essa análise justificada de cada gasto anualmente diz respeito àquela técnica que nós vimos do orçamento base zero. Então, esse não tem nada a ver, e as outras aqui também não tem nada a ver. A letra A, portanto, é a nossa resposta, é a que tem essa proximidade maior com a lógica do orçamento-programa. 2. Essa aqui é uma das questões fora do nosso planejamento aqui da Fundação Getúlio Vargas, mas que tive que pegar, né, para suprir um pouco o conteúdo. Vamos lá. O chamado orçamento de desempenho é caracterizado por todos os programas serem justificados a cada novo ciclo orçamentário. Veja as expressões que vão se repetindo, né, que vão aparecendo sempre. Justificação a cada ciclo, justificação a cada ano, análise a cada ano, enfim, tudo isso diz respeito ao orçamento base zero, com aquela ideia de que essa justificação, de que essa análise
coloca em pé de igualdade aquilo que já estava sendo feito e aquilo que aparece como opção nova, né? Não existe aquela ideia da precedência, né? Não existe um direito à permanência por parte dos programas existentes. Letra B. Ser elaborado a partir de ajustes marginais nas rubricas de receita e despesa. De novo, expressão importante, expressão característica de uma das técnicas que nós vimos, que é a do orçamento incremental. Letra C. Partir de um quantitativo financeiro fixo, obtido mediante a aplicação de percentual linear. Isso aqui não aparece muito em questões, só vi umas 2 questões na pesquisa que eu fiz. Isso aqui é chamado de orçamento por teto fixo. Eu nem queria ocupar, enfim, a atenção e a memória de vocês com ele. Mas isso aqui se refere, por exemplo, ao que a gente teve há pouco tempo, né, com o teto de gastos. Ele, no caso do orçamento federal, ele trabalhava com essa lógica de que um quantitativo fixo, no caso a inflação, era concedido a cada ano como forma de ajustar o orçamento. É um pouco parecido, a lógica é um pouco parecida com a do orçamento incremental. Ser mais rapidamente elaborado que nas demais técnicas, isso não é característica, não faz parte, né, do fundamento do orçamento de desempenho, nem do orçamento programa, e nem é utilizado como critério para se optar por uma ou por outra técnica. Letra E, se orientar mais pelo resultado do gasto, olha a nossa expressão importante aqui, do que pela natureza do que é autorizado, ou seja, pelo objeto, né, pela característica, né, do que está sendo adquirido, comprado. Então, essa expressão que a gente viu aqui, que é importante, né, que caracteriza o orçamento de desempenho, é a chave para a gente resolver essa questão. Então, letra E no nosso gabarito. Um dos modelos orçamentários difundidos a partir da aplicação da lógica empresarial no setor público tem como base para a elaboração do orçamento atual a não vinculação com os montantes de despesa ou nível da atividade do exercício anterior. Embora de difícil operacionalização, o modelo propicia reavaliações constantes das alocações de recursos. Esse modelo orçamentário é denominado, bom, como a gente está vendo aqui, tem algumas dicas no enunciado. Lógica empresarial, não vinculação com a atividade anterior, com as despesas anteriores, reavaliações constantes, enfim. Tudo isso aqui nos aponta o orçamento base zero como resposta. Veja que as palavras vão se repetindo. Felizmente, né, a gente não vai precisar se aprofundar tanto no conteúdo, considerando que, na maior parte das vezes, a banca nos dá uma pista do que ela pretende cobrar, né, do que ela está focalizando em cada questão. O orçamento-programa constitui um marco na evolução dos modelos orçamentários, que estão no contexto das medidas de aperfeiçoamento da gestão pública, à luz de modelos empresariais. Um diferencial do orçamento-programa em relação aos modelos mais tradicionais de orçamento é a adoção facultativa pelos entes públicos. Aqui eu tenho um ponto a acrescentar, que é o seguinte: o orçamento-programa ele é utilizado hoje no Brasil, ele é a forma orçamentária utilizada, adotada pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios. Claro, com algumas características ainda das demais, como a gente viu, né, não são totalmente abandonadas. A gente ainda tem um pouco de herança de orçamento, do orçamento tradicional, ainda em vários momentos se percebe um pouco dessa herança. Mas no caso da adoção pelos entes públicos no Brasil, não dá para dizer que a adoção é facultativa pelo seguinte: nós temos um normativo, que é a Portaria 42 de 99, é a portaria que foi editada pelo Ministério do Planejamento em 1999 e que estabelece a obrigação de todos os entes públicos adotarem a lógica dos programas, né? O orçamento-programa
como a sistemática de organização dos seus orçamentos. Então, mesmo que, claro, cada um tem os seus programas, a União tem os seus programas que vão ser diferentes dos estados, dos municípios, mas a estrutura, né, a lógica dessa técnica aqui deve ser utilizada por todos. E aí alguém pode me perguntar, né, por que que uma portaria do Ministério tem uma força, né, tão grande, obrigando todos os municípios e estados a adotarem? Pelo seguinte, porque o Ministério, hoje em dia, né, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, eles ocupam uma posição, segundo a legislação de direito financeiro, de órgãos centrais, né, nessa matéria de orçamentária e de direito financeiro. Então, a gente tem alguns atos que são emitidos por esses ministérios ou por secretarias desses ministérios, que é como se fosse uma lei. Enquanto a gente não tem um regramento legal definitivo, existe a previsão de que esses órgãos centrais eles têm autonomia, né, têm essa atribuição de indicar para os entes públicos quais são as características, quais são as técnicas orçamentárias que eles devem utilizar. Então, portarias, muitas vezes, serão nosso objeto de estudo. Por exemplo, lá na classificação de receita e despesa, nós usaremos algumas portarias como nosso fundamento, lembrando que elas servirão não só para a União, mas para estados e municípios também. Então, a adoção do orçamento-programa no Brasil, hoje em dia, ela é obrigatória, visto que existe essa determinação por meio aqui da portaria 42/99. Tá? Todos os entes devem usar o orçamento-programa como técnica orçamentária. Alocação dos recursos baseada em valores históricos. Olha a nossa expressão importante aqui. Expressão-chave. Valores históricos diz respeito a orçamento incremental, aquela ideia da repetição dos programas, repetição das despesas, no máximo com algum ajuste pela inflação. Então, isso aqui é orçamento incremental. Diagnóstico prévio para a definição da ação pública, correto. Então, para se implementar o orçamento-programa, a gente tem aquela ideia da análise de alternativas. E para se fazer uma análise de alternativas, temos que fazer um diagnóstico prévio. O que é que se pretende resolver? O que é que se pretende fazer? Qual é o problema que deve ser atendido? Então, esse diagnóstico prévio é um fundamento para a elaboração de programas, né? Já que eles vão responder a necessidades da sociedade, da economia. E esse diagnóstico é uma parte fundamental, né, da estruturação das atividades e dos programas. Mas, vendo aqui os demais, ênfase nos controles contábeis e financeiros, esse tipo de avaliação, esse tipo de controle é próprio da técnica do orçamento clássico ou tradicional, e simplicidade para a definição de medidas de desempenho. Simplicidade aqui é uma palavra complicada porque a definição de medidas de desempenho, que começa a partir do orçamento do orçamento de desempenho funcional, né? Essa aqui é a minha palavra-chave. Então, a simplicidade não diz respeito a esse tipo de avaliação. Pelo contrário, a gente vai aprofundando, a gente vai tornando mais complexa essa definição das medidas de desempenho, avançando para a avaliação por meio da efetividade. Prova do Senado do ano passado. O conceito de orçamento-programa busca integrar planejamento e orçamento de forma a explicitar a alocação de recursos públicos, que são os meios, na consecução dos programas governamentais fins. Sobre o conceito de orçamento-programa, assinale a opção que indica o melhor exemplo de sua aplicação na programação orçamentária. Letra A. O foco nos programas sem identificar os responsáveis pela sua execução. Não. Nós vimos que existe, né, uma das características que fazem o orçamento-programa se avançar em relação ao alicerce do orçamento de desempenho seria a responsabilização de agentes. Então, a indicação de quem são os responsáveis por cada programa, por cada atividade, o fornecimento da estrutura necessária, dos recursos, para que esses agentes consigam alcançar os objetivos, né, para os quais os programas foram criados.
Então, a responsabilização, a identificação de responsáveis é importante, faz parte da técnica do orçamento-programa. A organização do orçamento em planos de trabalho, ok? De forma qualitativa e quantitativa, sejam físicas, sejam financeiras. Então, essa configuração do orçamento na forma de planos de trabalho, com aquela ideia, né, de que a gente tem um problema a resolver e de que alguma alternativa foi julgada a mais, enfim, viável diante das que se apresentaram originalmente, na forma de planos de trabalho, tem a ver com a técnica do orçamento-programa. A leitura aqui da letra B me leva um pouco também a pensar no orçamento de desempenho. Aqui nesse ponto a gente não teria uma diferenciação muito grande entre as duas técnicas. Mas ela também está adequada à visão do orçamento-programa. Letra C, deixa eu marcar logo. Letra C, a exclusão dos recursos extra-orçamentários da Lei Orçamentária Anual. Isso aqui não diz respeito a nenhuma das técnicas. A gente vai estudar na aula de classificação de receita o que seriam os recursos extra-orçamentários, mas já posso adiantar aqui, são recursos que não são utilizados pelo governo para realizar suas atividades. Letra D, a ênfase no controle contábil em lugar da avaliação dos resultados. O controle contábil é uma expressão-chave, nós já vimos algumas vezes e vamos destacando, que diz respeito ao orçamento tradicional ou clássico. Letra E, a desvinculação com planejamento plurianual, focando nos recursos disponíveis em cada exercício financeiro. Pelo contrário, o orçamento-programa está relacionado ao planejamento plurianual, é uma peça do sistema de planejamento e, portanto, está vinculado ao planejamento, sendo uma parte, portanto, né, de um alcance maior, de objetivos mais estendidos no tempo e não focados apenas naquele exercício de referência. 6. Questão recente deste ano. As técnicas de elaboração do orçamento público passaram por diversas mudanças ao longo dos anos, até chegar ao orçamento-programa, utilizado no processo orçamentário da administração pública brasileira. Acerca das técnicas de orçamento público, analise as afirmativas a seguir. Enfatiza aspectos contábeis. Vamos reconhecendo aqui as expressões importantes. Prioriza a aquisição dos meios, também é bem importante. Detalha e justifica todas as despesas anualmente. Bom, gente, então, aspectos contábeis, a gente pensa em orçamento tradicional. Aquisição de meios, também pensamos em orçamento tradicional. E esse detalhe, justificação de todas as despesas anualmente, orçamento base zero. No caso, a questão está querendo a opção que compreende apenas aspectos do orçamento tradicional. Portanto, nesse caso é 1 e 2. Questão bem tranquila, portanto. Ela ajudou o candidato, já que trouxe poucas palavras, e dessas poucas palavras, aquelas que refletem, né, claramente, por meio de expressões-chave, cada uma das técnicas orçamentárias. 7. O orçamento tradicional clássico é o documento que prevê a receita e autoriza as despesas, com ênfase nas metas. Metas não, porque metas já são instrumentos que a gente vai encontrar no orçamento de desempenho e no orçamento-programa. No gasto, ok? No gasto, quando a gente tem uma preocupação com o gasto, aí estamos pensando lá naquele início, né, do orçamento pequeno, do Estado ainda pequeno, intervindo pouco na economia, intervindo pouco na sociedade, e que tem a ver com essa estrutura simples do orçamento tradicional. Mas vamos ver o seguinte: no controle, ficou um pouco aberto porque existem formas de controle. Para a gente fazer uma associação com o orçamento tradicional clássico, a gente teria que acrescentar aqui controle político.
porque existem outras formas de controle. A gente falou, né, das dimensões de eficiência, eficácia, que já pertencem a expressões mais novas, formas mais novas de orçamentação. Então, controle ficou uma palavra aberta que, portanto, deixa a letra C não muito boa, não boa candidata à resposta da questão. Planejamento, isso aqui é próprio de orçamento, programa. Desempenho organizacional, a gente pode associar tanto ao orçamento de desempenho quanto ao orçamento programa. Então, dessas todas aqui, o orçamento tradicional clássico vai se focar mais ao gasto, a preocupação com o gasto público. Bom, então esse é o primeiro bloco. A gente finaliza aqui o nosso primeiro bloco de resolução de questões. Fazemos aqui uma pausa. A gente se vê nas próximas resoluções.